uma das pessoas que estava ali, evidentemente interessada por esse assunto, ele disse o seguinte: como é que doutores e bacharéis em teologia podem falar em simplicidade cristã? E eu fiquei interessado nessa questão. Aliás, quem me chamou a atenção sobre esta pergunta foi o próprio Alain. Como é que pessoas que fazem teologia formal, né, podem falar em simplicidade cristã? E eu pensei, como é que existe na cabeça da maioria das pessoas, talvez, uma percepção de que o estudo torna a vida complexa, prolixa e, por isso, um obstáculo à simplicidade. Então, o fato de nós estarmos aqui, nesta palestra, discorrendo sobre as Escrituras, com algum tipo de formação, né, nos faz ter críticas como essa. Algumas pessoas dizem: não, vocês, evidentemente, perderam já a simplicidade. O próprio Diamanso também tocou nessa questão, quando ele falou a respeito de como muitos da missão integral são teóricos. E é fato, a gente tem que reconhecer que nós falamos muito sobre simplicidade cristã, sobre teologia, ou até mesmo falamos muito sobre o como fazer, né, mas, na verdade, nós não colocamos as mãos à obra. E é importante que, num tema como esse, simplicidade cristã, a gente retome também essa simplicidade no agir, no dizer, para que nós realmente possamos cumprir os propósitos de Deus. Será que essa questão que foi levantada é resolvida dessa maneira? Queridos, sem dúvida, uma vida simplificada é melhor para ser vivida. Conceitos claros e bem definidos nos ajudam para aplicações práticas. Grandes personagens da história, em vários campos do saber, deixaram máximas que até hoje nós repetimos. São pessoas que tinham até um pensamento complexo, elaboraram teologias interessantes, mas deixaram algumas frases, simplificaram o seu pensamento de tal forma que às vezes a gente se lembra muito mais dessas pequenas frases do que propriamente do arcabouço teológico que eles criaram. Por exemplo, no caso da teologia, homens como Lutero, Calvino e Wesley nos deixaram preciosas frases que ilustram maravilhosamente atitudes a serem tomadas. Por exemplo, o Lutero, uma vez falando a respeito do casamento, ele disse o seguinte: o homem, aos 20 anos, ele tem que ser belo. Aos 30 anos, tem que ser forte. Aos 40, tem que ser esperto. E aos 50, tem que ser rico. E se aos 50 anos o homem não conseguiu nada disso, então não tem mais tempo para ele conseguir tudo isso, né? Uma frase interessante que nos chama a atenção a respeito da vida, a gente muitas vezes pensa no Lutero como aquele apenas que falava a respeito da justificação pela graça e pela fé, estava em combates terríveis, né, contra os adversários da justificação pela graça, mas, no entanto, ele sai com algumas deixas preciosas que nos simplificam, né? Porque, afinal de contas, pensando a respeito da vida, a gente tem alguns ciclos interessantes, principalmente nós, homens, nesse caso, né, passamos por essas fases. Agora, é claro que Lutero, quando estava falando isso, ele estava falando a respeito dele mesmo, porque ele estava prestes a se casar, ele já tinha passado da idade da beleza, da força, da esperteza e da riqueza também. Em relação ao próprio Lutero também, uma vez, um dos alunos perguntou a ele o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas. Eu gostaria de ver o rosto de Lutero nesse momento. Ele simplesmente disse que estava criando o inferno para pessoas curiosas e impertinentes como esse aluno. Ele simplificou dizendo: não sei. Ora, afinal de contas, essa frase fez com que os próprios alunos percebessem que às vezes a gente exagera nas nossas buscas de conhecimento. O próprio Wesley também nos deixa exemplos maravilhosos. Por exemplo, quem não conhece aquela frase, a minha paróquia é o mundo? Ele sintetiza um aspecto maravilhoso aí, né, a respeito da missão
da igreja, a missão de todo cristão, de sair das quatro paredes e pregar a todos os cantos desta terra. Agora, como simplificar? Eu apresento aqui aos irmãos uma tentativa de simplificação. Eu sei que existem matemáticos aqui presentes, né? Eu gostaria que vocês observassem bem esse quadro. Se eu me lembro mais ou menos como se lia isso no segundo grau, x mais y vezes x mais y menos y ao quadrado sobre x mais 2y. Simplificando isso, dá x ao quadrado mais xy mais yx mais y ao quadrado menos y ao quadrado sobre x mais 2y. X ao quadrado mais 2xy sobre x mais 2y igual a x vezes x mais 2y sobre x mais 2y. E o resultado disso é x. Simplificação é exatamente isso, né? Então você tem uma equação, eu não sei se isso é bem uma equação, mas você tem aqui uma expressão numérica, isso é álgebra, né? Que é uma fração complexa, e o objetivo é tornar isso mais simples. É fazer com que haja um equivalente mais sintetizado, né, daquilo que é o proposto. Então, a gente não fica admirado em saber que tudo isso aqui dá x. Vamos aplicar isso para o Evangelho. Me parece que o Evangelho que tem sido pregado nesses tempos, está muito parecido com essas equações complicadas em que as pessoas muitas vezes não conseguem entender, não conseguem pegar o cerne da questão, não conseguem perceber que a equação ela tem um resultado x. Como simplificar então as Escrituras? Nós, quando falamos a respeito de simplicidade cristã, né, nós estamos buscando, evidentemente, aquilo que nas Escrituras Sagradas é o essencial, é o principal. Porque nós temos a Bíblia ela é formada por 66 livros, de Gênesis a Apocalipse nós temos autores variados, temos formas diferentes desse texto ser expressado. E muitas vezes, lendo a Bíblia, sem que a gente perceba o que simplifica as Escrituras Sagradas, a gente pode não entender, né, exatamente qual é a mensagem principal. Por exemplo, alguns intérpretes da Bíblia acreditam que existem textos contraditórios, e por isso que alguns desses textos devem ser descartados, desconsiderados. Então, esses intérpretes acham que tais textos podem ter sido colocados a posteriori, tais textos são interpolações, são pessoas que vieram muito tempo depois dos próprios autores e que glosaram o texto, acrescentaram alguma coisa. Então, a gente precisaria, então, tentar tirar esses textos, limpar a Bíblia desses acréscimos que algumas pessoas, no decorrer da história, acrescentaram.